Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, com tua família, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos hoje para mais um novo vídeo, uma meditação da Palavra de Deus. E hoje a gente vai fazer um estudo, continuando a leitura da Bíblia, de estudo pentecostal. Gente, eu tô com esse propósito de ler toda a Bíblia certinho, de capa a capa. E a gente está lendo um pouquinho de Gênesis e um pouquinho de Mateus. E tem um estudo muito importante que a gente vai ver agora, que é a respeito de o reino de Deus, né? Quando certa vez Jesus expulsou demônios e Jesus disse que era chegado o reino de Deus. Então a gente vai meditar um pouquinho a respeito disso hoje. Vamos fazer uma breve oração, já vamos para o estudo, meus irmãos. Feche os olhos, vamos elevar a Deus em oração, conversar um pouquinho com o nosso Pai do céu. Senhor, meu Deus e meu Pai que estás no céu, louvado, exaltado, santificado seja o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, ouça a nossa oração. Senhor, sabemos que somos falhos pecadores, necessitados da Tua misericórdia, da Tua infinita misericórdia. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te agradecer primeiramente por mais um dia de vida, a saúde, o alimento, o pão de cada dia, Senhor. Obrigado pelo trabalho. Pai, em nome de Jesus, peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está ouvindo esta oração agora em tudo, Pai. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a nossa fortaleza, Senhor. Nós dependemos e precisamos do Senhor, da Tua mão poderosa para nos abençoar, nos guiar. Pai, fica conosco, dirige esse estudo, fala conosco, Pai, nos ensina pela Tua palavra. Jesus, interceda por nós, junto ao Pai. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Espírito Santo de Deus, nos limpa, nos purifica, nos ensina agora o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glórias a Jesus. Vamos à meditação, meus irmãos. O reino de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 28. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. A natureza do reino de Deus. O reino de Deus, ou dos céus, no presente, significa Deus intervindo e predominando no mundo para manifestar o seu poder, a sua glória e suas prerrogativas contra o domínio de Satanás e a condição atual deste mundo. Trata-se de algo além da salvação ou da igreja. É Deus revelando-se com poder na execução de todas as suas obras. Vamos a alguns pontos importantes. Primeiro, o reino é, antes de tudo, uma demonstração do poder divino em ação. Deus inicia o seu domínio espiritual na terra, nos corações do seu povo e no meio deste. Como diz João 14, 23, João 20, 22. Ele entra no mundo com poder, como diz Isaías 64, 1, Marcos 9, 1, 1 Coríntios 4, 20. Não se trata de poder no sentido material ou político, e sim espiritual. O reino não é uma teocracia religio-política,
Ele não está vinculado ao domínio social ou político sobre as nações ou reinos deste mundo, como diz João 18:36. Deus não pretende, atualmente, redimir e reformar o mundo através de ativismo social ou político, ou através da força ou de ação violenta. O mundo, durante a presente era, continuará inimigo de Deus e do seu povo, como diz João 15:19, Romanos 12:1-2, Tiago 4:4, 1 João 15:17 também. O governo de Deus, mediante o juízo direto e a força, só ocorrerá no fim desta era, como diz a Apocalipse 19:11. Segundo ponto, quando Deus se manifesta com poder sobre o mundo, este entra em crise. O império do diabo fica totalmente alarmado, como diz Mateus 12:28 e Marcos 1:23. E todos encaram a decisão de submeter-se ou não ao governo de Deus. Mateus 3:1, Mateus 4:17, Marcos 1:14. A condição necessária e fundamental para se entrar no reino de Deus é o que? Arrependei-vos e crede no Evangelho, como diz Marcos 1:15. Terceiro ponto. O fato de Deus irromper no mundo com poder abrange alguns pontos. Vamos ver alguns pontos abrangentes aqui. Ponto A. O seu poder divino sobre o governo e domínio de Satanás, como diz Mateus 12:28 e João 18:36. A chegada do reino é o começo da destruição do domínio de Satanás e do livramento da humanidade das forças demoníacas, como diz Marcos 1:34, Marcos 3:14, Atos 26:18, e do pecado também, Romanos 6. Agora B. Poder para operar milagres, curar os enfermos, né? Como diz Mateus 4:23, Mateus 9:35, Atos 4:30 e Atos 8:7. Também a pregação do Evangelho, que produz a convicção do pecado, a convicção da justiça e do juízo de Deus, Mateus 11:5 e João 16:8, Atos 4:3. Este foi aí o ponto C. Vamos ao ponto D. Outro ponto importante aqui, que é a salvação e a santificação daqueles que se arrependem e creem no Evangelho, como diz João 3:3, João 17:17, Atos 2:38, 2 Coríntios 6:14. Né? E o ponto E, que é o batismo no Espírito Santo, com poder para testemunhar de Jesus Cristo, como diz Atos 1:8. Vamos agora ao ponto principal número 4. Uma evidência máxima de que a pessoa está vivendo o reino de Deus é viver uma vida de justiça e paz e alegria no Espírito Santo, como diz Romanos 14:17. Ponto número 5. O reino de Deus tem um aspecto tanto presente como futuro.
é uma realidade presente no mundo hoje. Como diz Marcos 1,15, Lucas 18,16, Colossenses 1,13, Hebreus 12,28. Mas o governo e o poder de Deus não predominam plenamente em todos e em tudo. A obra e a influência de Satanás e dos homens maus continuarão até o fim desta era, como diz 1 Timóteo 4:1, 2 Timóteo 3:1 ao 5, Apocalipse 19:19, Apocalipse 20:10. A manifestação futura da glória de Deus e do seu poder e reino ocorrerá quando Jesus voltar para julgar o mundo. Mateus 24:30, Lucas 21:27, Apocalipse 19:11 ao 20, Apocalipse 20, do 1 ao 6. O estabelecimento total do reino virá quando Cristo finalmente triunfar sobre todo o mal e oposição e entregar o reino de Deus Pai, como diz 1 Coríntios 15:24 e Apocalipse 20, do 7 ao 21. Vamos ver também Marcos, do 1 ao 15. Muito bem, finalizamos esta parte, esses pontos, 5 pontos importantes. Agora vamos ver o papel do crente no reino. O Novo Testamento contém abundante ensino sobre a missão do crente no reino de Deus, na sua presente manifestação. Qual que é o papel do crente? Vamos a alguns pontos. Primeiro, é responsabilidade do crente, do cristão, buscar incessantemente o reino de Deus em todas as suas manifestações, tendo fome e sede pela presença e pelo poder de Deus, tanto na sua vida como no meio da sua comunidade cristã. Segundo ponto, em Mateus 11:12, Jesus revela novos fatos sobre a natureza dos membros do reino. Ali ele disse que somente quem se esforça apodera-se do reino de Deus. Os tais, movidos por Deus, resolvem romper com as práticas pecaminosas e imorais do mundo e seguem a Cristo, a sua palavra e os seus justos caminhos. Não importando o preço a pagar, esses resolutamente buscam o reino com todo o seu poder. Em outras palavras, pertencer ao reino de Deus e desfrutar de todas as suas bênçãos requer um esforço sincero e constante, um combate de fé, aliado a uma forte vontade de resistir a Satanás, resistir ao pecado e resistir à sociedade perversa em que vivemos. Vamos agora ao último ponto aqui a respeito do papel do crente, o terceiro. Não conhecerão o reino de Deus aqueles que raramente oram, que transigem com o mundo, que negligenciam a palavra, que têm pouca fome espiritual. É para crentes como José, como lá de Gênesis 39:9, para crentes como Natã, de 2 Samuel 12:7, crentes como Elias, 1 Reis 18:21, crentes como Daniel e os seus 3 amigos, Daniel 1:8, Daniel 3:16, inclusive mulheres como Débora, Juízes 4:9,
Ruth, mulheres como a Ruth. Ruth 1,16. Mulheres como Esther. Esther 4,16. Mulheres como Maria. Lucas 1,26. Mulheres como Ana. Lucas 2,36. E mulheres como Lídia. Atos 16,14. Atos 15,40. Que é o reino de Deus. Amém. Glórias a Deus. Finalizamos este estudo. Muito bem, meus irmãos. Finalizamos aí essa meditação de hoje. Gratos a Deus pela oportunidade de meditar na palavra dele, a palavra que nos salva, nos liberta, nos cura, nos conforta, nos consola, né? E nos aproxima cada dia mais de Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.